Pessoal, este vídeo de hoje eu vou decidi fazer um vídeo hoje para falar sobre como nasce um apóstata. Bom, hoje a gente vê muitas pessoas falando sobre apostasia e seus perigos, né? Especialmente aqui no YouTube, no Facebook. E naturalmente todos nós somos atacados de modo contínuo por apostas, por anti-testemunhas, né? Por assim dizer. Infelizmente, em muitos casos, esses apóstolos são ex-membros da nossa organização, né? São ex-testemunhas de Jeová. E o que é a apostasia? O que faz uma pessoa ser considerada apóstata? Bom, existem evidências em sua... Será que a gente pode ir assim, olhando na pessoa, a gente pode ver evidências na personalidade dela, que ela é uma pessoa apóstata? Bom, vamos ver aqui algumas respostas, né? Essas pessoas, elas passam a ser críticos demais, né? Isso é uma das primeiras tendências, é o que diz o Francisco, lá do Paraná. A apostasia brota no coração de maneira sutil, quase imperceptível. A pessoa não se abre com ninguém e geralmente os resultados podem ser fatais e irreversíveis, diz o Fabiano, lá de São Paulo. Todos que passaram a apostatar, todos, sem exceção, já demonstravam o orgulho ruim, um sentimento exagerado pelo autoconhecimento, diz o Márcio, lá do Amazonas. A apostasia começa assim: você foca em um aspecto da organização, um ponto que você não conhece, e passa a não enxergar as maravilhas em sua volta. E quando você percebe, já está fora, disse o Vitor, da Bahia. Ego, ar de superioridade, inveja e muita falta de humildade. Podemos dizer assim, um verdadeiro Satanás, disse o Eduardo de Fortaleza. Apóstatas geralmente são assim, têm contato com a apostasia pela internet e a encara como verdade absoluta, disse o Henrique, lá do Rio de Janeiro. A pessoa ouve espíritos enganadores, ele cresce se alimentando de doutrinas heréticas, orgulho, egocentrismo, ar de superioridade, não ouve conselhos, rebela-se e logo está decidido a desencaminhar anteriores irmãos na fé. Satanás desencaminhou anjos. O apóstata faz a mesma coisa, disse Samuel, lá de São Paulo. Então, todos esses comentários que acabei de mencionar foram feitos por pessoas que já sofreram com a apostasia e quase cederam, mas hoje são defensores da verdade e excelentes estudantes da Bíblia. Por motivo de respeito, irmãos, uma observação aqui: por motivo de respeito, os nomes foram mudados. O termo em grego apostasia deriva do verbo afistemi, que significa literalmente apartar-se, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Afistemi tem o sentido de deserção, abandono ou rebeldia. Atos 21, 21. No sentido grego clássico, a palavra tem o sentido de abandono voluntário da política. E esse termo é empregado em Atos 5, 37, onde diz: depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou a pestesi, o povo consigo. Mas também ele pereceu e todos quanto o seguiam foram dispersados. Tradução Ave Maria. Nas escrituras gregas cristãs é usado primariamente como abandono voluntário religioso, um afastamento, um desvio da verdadeira causa. A adoração e serviços prestados a Jeová Deus. Portanto, a apostasia é o abandono, o afastamento voluntário daquilo que professava, um abandono de princípios e de fé. Podemos dizer que o diabo foi o primeiro apóstata, conforme indicado pelo seu nome, Satanás. Ele não permaneceu firme na verdade. João 8,44. Como todo bom apóstata, Satanás queria seguidores. Ele começou a falar mentiras e maldades sobre Jeová, incluindo Adão e Eva a apostatarem, de acordo com o relato de Gênesis 3, versículos do 1 ao 15.
Satanás conseguiu arrastar consigo um terço dos anjos, conforme Apocalipse 12:4. Todos esses passaram a ser apóstatas. Após o dilúvio, houve uma rebelião contra as palavras de Jeová, motivados pelo auto-reconhecimento à procura de um nome célebre. Não ouviram a Jeová. Gênesis 11, do 1 ao 9. Jó defendeu-se de apóstatas, acusações feitas por seus consoladores. Jó 8:13, Jó 15:34, Jó 20:5. Jó, em sua defesa, mostrou que Jeová não concede audiência aos apóstatas. Jó 13:16. Jó mostrou que não existe esperança para os apóstatas. Jó 27:8. Nestes casos, a palavra hebraica Hanef é usada, significando alienação. Hanef significa alguém alienado de Deus, uma pessoa inclinada para longe da relação correta com Deus. Ou poluir, levar à apostasia, de acordo com o léxico dos livros do Velho Testamento, página 317. Os dois primeiros mandamentos da lei mosaica condenavam a apostasia. Êxodo 20, versículos 3 ao 6. Os israelitas deveriam adorar apenas a Jeová, obedecendo às suas normas. Antes de entrarem na terra prometida, os israelitas foram avisados do perigo da apostasia resultante do casamento com pessoas que não serviam a Jeová. Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4. Se alguém praticasse apostasia, fazendo outros se desviarem do caminho de Jeová, deveria ser morto. Seus seguidores eram mortos também. Deuteronômio capítulo 13, versículos do 1 ao 5. Muitos reis de Israel e de Judá tornaram-se apóstatas. Por exemplo, Saul, 1 Samuel 15, 11 e capítulo 28, versículos 6 e 7. Jeroboão, 1 Reis, capítulo 12, versículos 28 ao 32. Acabe, 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 ao 33. Acasias, 1 Reis, capítulo 22, versículos 51 ao 53. Jeorão, 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 15, versículos 6 ao 15. Acás, 2 Crônicas, capítulo 28, versículos do 1 ao 4. Amon, 2 Crônicas, capítulo 33, versículos 22 e 23. Todos estes reis mostraram uma atitude egoísta. Desejavam reconhecimento, abandonaram a Jeová de modo voluntário. Faziam o que era mau aos olhos de Jeová. Espalhavam a apostasia, fazendo outros seguirem seu proceder errôneo. E com o tempo surgiu uma nação inteira de apóstatas, conforme Jeremias capítulo 17, versículo 13, capítulo 23, versículos 11 e 15, Isaías capítulo 10, versículo 6 e capítulo 32, versículos 6 e 7. Apenas para termos ideia de como era crítica a situação, vamos ler Isaías capítulo 24, versículo 5, que diz: Na verdade, a terra está contaminada, Hanefá, debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno, de acordo com a tradução Almeida atualizada. Os apóstatas não receberiam misericórdia, conforme Isaías 9, 17, Isaías 33, do 11 ao 14 e Sofonias 1, versículos 4 ao 6. A apostasia ela foi predita entre os cristãos verdadeiros. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, tradução Almeida corrigida. Compare esse texto com 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, e 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Entre as diversas causas da apostasia apresentadas nos avisos apostólicos estão: falta de fé, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Falta de perseverança, Hebreus capítulo 10, versículos 32 ao 39. Abandono dos padrões corretos, 2 Pedro capítulo 2, versículos 15 ao 22.
Acatamento de palavras falsas, 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 3 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 ao 19. Declaram-se justos, Gálatas, capítulo 5, versículos 2 a 4. Procuram seguidores, Atos, capítulo 20, versículo 30, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 3. Professam acreditar na Bíblia, mas tratariam com descaso suas ordens e princípios. Não pregariam, por exemplo, Lucas capítulo 6, versículos 46, Mateus 24, 14, Mateus 28, 19 e 20. Professam acreditar em Deus, mas rejeitariam seus representantes. Passariam a espancar seus anteriores companheiros para impedir seu progresso. Judas 8 e também o 11. Números capítulo 16, versículos 19 a 21. Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. Os que abandonaram a congregação fazem parte do anticristo. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19. Até mesmo cristãos ungidos por Espírito Santo poderiam tornar-se apóstatas. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8. Assim como os israelitas apóstatas, os atuais apóstatas serão destruídos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8. Vale ressaltar que existe uma diferença entre uma queda devido a certa fraqueza e o desvio, que é a apostasia. 1 João capítulo 3, versículos 4 a 8, capítulo 5, versículos 16 e 17. Seja qual for a base, irmãos, para a apostasia de alguém, intelectual, moral, espiritual, etc., constitui-se uma rebelião contra o próprio Jeová e a rejeição da sua palavra da verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Não fique surpreso com ataques de ex-associados da organização de Jeová. Não se espante com seus vídeos, com seus vídeos com temas tais como motivos da minha dissociação. Não fique surpreso com suas páginas de internet e fóruns, e também grupos em Telegram, WhatsApp. Sabe por qual motivo? Resposta: eles nunca foram dos nossos. 1 João capítulo 2, versículo 19. Não se esqueçam que o trigo e o joio são parecidos e cresceriam juntos. Mateus capítulo 13, versículos 25 ao 30. Judas Iscariotes era discípulo escolhido pelo próprio Jesus e o traiu. Mateus capítulo 27, versículo 3. Satanás morava na casa de Jeová, estava cara a cara com o próprio Jeová e se rebelou. João 8, 44. Acha mesmo que é algo surpreendente pessoas se rebelarem, abandonarem, se desviarem e passar a apostatarem contra a organização de Jeová hoje em dia? Não, pois isso é algo profético. Cumprimento de profecias. Os apóstatas se afastaram por vontade própria. É como se eles falassem: tem um caminho maior e melhor que os caminhos de Jeová. Eles, como qualquer criatura, possuem o livre-arbítrio, assim como Satanás, que também possui esse dom, saiu por escolha própria. Que aproveitem bem o tempo que ainda resta a eles. É só isso que eu tenho a dizer, que eles aproveitem bem esse tempo que resta. Por qual motivo, irmãos, os apóstatas não merecem ser ouvidos? A crítica do apóstata não deve ser aceita pelos meios de comunicação, a comunidade de investigadores, o sistema legal, nem as agências governamentais, como fonte confiável de informação sobre novos movimentos religiosos. Se deve considerar sempre como um indivíduo predisposto a expor uma visão parcial, tendenciosa. Foi o que disse Lonnie Cleaver, catedrático da Universidade Metodista do Sul, em seu livro A Confiabilidade do Testemunho dos Apóstatas sobre os Novos Movimentos Religiosos, do ano de 1995. O próprio Jeová, irmãos, se recusa a escutar os apóstatas, conforme Jó, capítulo 13, versículo 16. Então, por quê? Por qual motivo deveríamos dar ouvido a esses apóstatas de hoje em dia? Não, não devemos dar ouvido a eles.